Bem-vindos ao Diário da Raposa, o canal que te mantém sempre por dentro de tudo o que acontece com o maior clube de Minas Gerais. Se você está aqui, é porque sente o Cruzeiro na veia, e hoje você chegou no lugar certo, no momento certo. Prepare-se, porque o que vem a seguir vai fazer você travar a tela, parar o que está fazendo e acompanhar cada palavra com atenção total. Hoje, neste vídeo, vamos falar sobre 3 assuntos que estão dominando as conversas entre a torcida celeste. Primeiro, as dúvidas que o técnico Arthur Jorge carrega na cabeça antes de escalar o Cruzeiro para o confronto com o Red Bull Bragantino, no Mineirão. Segundo, a declaração polêmica do atacante Kenny Arroyo que deixou a nação azul com o sangue fervendo, e o que ele disse depois para tentar se redimir. E terceiro, um panorama completo do que está em jogo no duelo deste domingo, que pode ser um divisor de águas na temporada da Raposa. 3 assuntos, muito pano para manga, e você vai entender por que cada detalhe importa. Fique até o fim, porque nada aqui foi colocado por acaso. Segundo informações publicadas pelo portal No Ataque, assinadas pelo jornalista João Vitor Pena em 11 de abril de 2026, o técnico Arthur Jorge chega para o duelo contra o Red Bull Bragantino com 3 dúvidas reais na cabeça, e nenhuma delas é simples de resolver. Não se trata de uma escolha fácil entre titular e reserva. Estamos falando de jogadores que provaram seu valor, que suaram a camisa e que agora disputam uma vaga com unhas e dentes. O Cruzeiro enfrenta o Bragantino neste domingo, dia 12 de abril, a partir das 18h30, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. E a pressão é grande. A Raposa está na zona de rebaixamento, e qualquer tropeço pode custar caro para a confiança do grupo e para a paciência da torcida. Na última terça-feira, dia 7 de abril, o Cruzeiro estreou na Copa Libertadores 2026 com uma vitória por 1-0 sobre o Barcelona de Guayaquil, no Equador. A partida foi disputada no estádio monumental Isidro Romero Carbo, e Arthur Jorge aproveitou a ocasião para testar mudanças que geraram dúvidas reais para o próximo compromisso no Brasileirão. O treinador promoveu 3 alterações em relação ao time que vinha jogando. Na zaga, tirou Lucas Vilauba e colocou Jonathan Jesus. Na lateral direita, trocou William, que estava em má fase, por Fagner, o experiente lateral que chegou ao clube com currículo de sobra. E no meio-campo, Lucas Silva entrou no lugar de Matheus Henrique. Os 3 substitutos jogaram bem. E aí é que mora o dilema de Arthur Jorge. A primeira dúvida está na zaga. Jonathan Jesus entrou, atuou com segurança, e agora disputa posição com Lucas Vilauba. Os 2 são opções válidas, mas o técnico precisa escolher apenas um para compor a dupla ao lado de Fabrício Bruno. Esta escolha vai mexer diretamente com a organização defensiva do time, que precisa de solidez para encarar um Bragantino que sabe jogar no ataque. A segunda dúvida, talvez a mais acirrada, está na lateral direita. São 3 candidatos para uma posição só: William, que perdeu a vaga mas tem experiência; Fagner, que entrou e não decepcionou; e Cauã Moraes, o garoto de 19 anos que vem surpreendendo desde os primeiros jogos de Arthur Jorge. Cauã atuou tanto pela esquerda quanto pela direita, mostrou versatilidade e até marcou um gol no triunfo por 3-0 sobre o Vitória, na 9ª rodada, que foi justamente a estreia do novo técnico. 3 jogadores brigando por uma posição é sinal de saúde para o elenco, mas é também um peso na tomada de decisão do treinador. A terceira dúvida está no meio-campo. Lucas Silva entrou no lugar de Matheus Henrique e jogou bem o suficiente para colocar sua permanência em discussão. Vale lembrar que Lucas Silva é o capitão do Cruzeiro e o jogador com maior histórico de titularidade entre os 3 que foram substituídos. A tendência é que ele siga no time, mas Matheus Henrique também não pode ser descartado. Seguem fora da partida os jogadores que estão lesionados: o goleiro Cássio, com problema no joelho esquerdo; o atacante Marquinhos, com lesão ligamentar no joelho esquerdo; e Luiz Sinisterra, que voltou a treinar na última quinta-feira depois de 2 meses fora. O volante Wallace também não joga porque foi afastado por indisciplina. Já Lucas Romero, que se recupera de um incômodo muscular, tem chance de ser relacionado, mas não deve aparecer entre os titulares por falta de ritmo de jogo. A provável escalação divulgada pelo No Ataque é a seguinte: Matheus Cunha, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaique, Lucas Silva e Gerson, Christian, Matheus Pereira e Kenny Arroyo, Caio Jorge. Mas os nomes entre parênteses existem e são reais ameaças aos titulares. A opinião do Diário da Raposa é clara: Cauã Moraes merece uma chance como titular. O garoto tem mostrado que não tem medo e que consegue render sob pressão. Arthur Jorge precisa apostar nos jovens quando eles se mostram prontos. E você, cruzeirense, quem você escalaria na lateral direita? Fagner, William ou Cauã Moraes? Se você acompanhou o que aconteceu depois da vitória celeste sobre o Barcelona de Guayaquil na Libertadores, você sabe que o jogo foi só o começo da confusão.
A polêmica veio depois, com a boca de um dos próprios jogadores do Cruzeiro, e ela deixou a nação azul furiosa. Segundo informações publicadas pelo portal No Ataque, com assinatura do jornalista José Cândido Júnior em 11 de abril de 2026, o atacante Kenny Arroyo fez uma declaração que ninguém esperava ouvir de um jogador que defende o manto celeste. Logo após a vitória por 1-0 sobre o Barcelona de Guayaquil, no Equador, Arroyo concedeu uma entrevista à rádio JC Rádio Esportes e disse o seguinte, que, com todo respeito ao Cruzeiro, o Barcelona de Guayaquil é o clube que ele ama. Que espera, no futuro, vestir a camisa daquele time. Que torce para que o presidente do clube equatoriano ligue para ele, pois sempre teve o sonho de jogar ali. E completou dizendo que é torcedor do Barcelona, mas que no momento pertence ao Cruzeiro e que é muito profissional. Pronto! Estava dado o gatilho. A torcida do Cruzeiro foi às redes sociais com tudo. Muitos cruzeirenses se sentiram desrespeitados. E tinham razão para se sentir assim. Um jogador que está dentro do clube, que recebe salário, que usa o escudo estrelado no peito, declarar publicamente amor por um adversário logo depois de uma vitória sobre esse adversário, é no mínimo uma falta de sensibilidade enorme. Para entender melhor quem é Kenny Arroyo, vale contextualizar. O jovem atacante equatoriano tem 20 anos e foi revelado pelo Independiente del Valle em 2023. Antes de chegar ao Cruzeiro, ele teve uma passagem pelo Beşiktaş, da Turquia. Chegou à Raposa na temporada passada, em setembro de 2025. Nunca vestiu a camisa do Barcelona de Guayaquil, portanto não existe um vínculo profissional com o clube, apenas uma paixão declarada de torcedor. Isso não apaga o que ele disse, mas ajuda a entender de onde vem o sentimento. Desde que chegou ao Cruzeiro, Arroyo disputou 33 jogos, marcou 5 gols e distribuiu 3 assistências. O único título que o equatoriano conquistou pela Raposa até agora foi o Campeonato Mineiro de 2026. Seu contrato com o clube vai até o fim de 2029, o que significa que ainda tem um longo caminho pela frente vestindo azul. O problema é que palavras têm peso. E quando um jogador demonstra mais amor pelo adversário do que pelo clube que o paga e que o contratou, a torcida sente. A nação azul, que já vive momentos de tensão por causa da posição do Cruzeiro na tabela do Brasileirão, ficou ainda mais irritada com a declaração de Arroyo. Redes sociais explodiram, vídeos de reação foram publicados, e o assunto rapidamente se tornou mais comentado entre os cruzeirenses nas últimas horas. E então, neste sábado, dia 11 de abril, Arroyo resolveu se pronunciar. E fez isso de um jeito que, para muitos, soou como um pedido sincero de desculpas, mas que para outros ainda deixou a desejar. O atacante utilizou as redes sociais para responder e o fez em uma conversa com o influenciador Samuel Brasil, conhecido como Cabuloseiro, que tem forte apelo entre a torcida celeste. Na mensagem, Arroyo escreveu que é torcedor cruzeirense, que talvez tenha se expressado mal na entrevista e que vai lutar pela camisa. Prometeu que está treinando muito para voltar a marcar gols e fazer o time feliz. Além disso, em outro momento, fez questão de publicar uma imagem beijando o escudo do Cruzeiro, em um gesto que parte da torcida interpretou como sincero e outra parte interpretou como forçado. A questão que o Diário da Raposa coloca é a seguinte: será que um beijo no escudo e uma mensagem nas redes sociais são suficientes para apagar o que foi dito ao vivo, em entrevista, logo após um jogo pela Libertadores? A resposta vai depender do que Arroyo fizer dentro de campo. Palavras acalmam por um momento, mas é o desempenho que reconquista a confiança de uma torcida exigente como a do Cruzeiro. O que não dá para ignorar é que Arthur Jorge não pretende deixar Arroyo de fora por causa da polêmica. Segundo o No Ataque, o atacante equatoriano deve ser opção para o jogo deste domingo contra o Bragantino. Isso significa que o próprio campo pode ser o palco onde Arroyo se redime ou confirma as desconfianças da torcida. A posição do Diário da Raposa é direta. Arroyo errou. Errou no tom, errou no momento e errou no espaço. Declarar amor por um clube adversário logo após uma vitória sobre esse clube não é simplesmente uma expressão mal colocada. É falta de leitura do momento. Isso dito, o atacante tem talento, tem contrato longo e tem condição de se recuperar. Mas o Cruzeiro não pode aceitar que jogadores coloquem interesses pessoais acima da camisa. Agora, a pergunta que fica para você, que acompanha o Diário da Raposa: você aceita a justificativa de Arroyo, ou acha que o dano já está feito e a confiança da torcida só volta com gols dentro do Mineirão? Chegamos ao confronto que pode mudar a cara da temporada do Cruzeiro. De acordo com matéria publicada pelo portal O Tempo, assinada pelo jornalista Bruno Daniel em 12 de abril de 2026, a Raposa entra em campo neste domingo com um objetivo que vai além dos 3 pontos. A equipe celeste precisa reagir, e precisa reagir agora. O Cruzeiro ocupa o 19º lugar no Campeonato Brasileiro, com apenas 7 pontos em 10 rodadas.
Uma posição que envergonha um clube do tamanho da Raposa. 2 vices de campeonato mineiro nos últimos anos, contratações de peso, investimentos altos, e o clube está ameaçado de rebaixamento no Brasileirão. O torcedor celeste tem razão em estar preocupado, e o próprio Arthur Jorge sabe que o tempo para a reação é agora. O confronto acontece neste domingo, dia 12 de abril de 2026, a partir das 18h30, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela 11ª rodada do Brasileirão. O adversário é o Red Bull Bragantino, time que chega com uma vantagem clara, mais descanso. Enquanto o Cruzeiro usou seu time titular na terça-feira, na estreia da Libertadores contra o Barcelona de Guayaquil, o Bragantino enviou um time alternativo para sua estreia na Copa Sul-Americana, contra o Carabobo, da Venezuela. Ou seja, os titulares do time paulista chegam frescos para o confronto no Mineirão. Mas o Cruzeiro tem um argumento poderoso do lado de cá, o Mineirão. E não é só o fator casa que importa. Os números falam que a Raposa nunca perdeu para o Red Bull Bragantino em Belo Horizonte. A única vez que o time de Bragança Paulista venceu o Cruzeiro em terras mineiras foi em 1991, quando o clube nem se chamava Red Bull Bragantino ainda. Em 19 jogos entre os dois times ao longo da história, são 8 vitórias do Cruzeiro, 4 empates e 7 triunfos do adversário. Um equilíbrio que mostra que nada é simples, mas que o histórico favorece o time celeste quando o palco é o Mineirão. A situação do Cruzeiro como mandante no Brasileirão deste ano não é das melhores. Em 5 jogos em casa, o time soma 3 empates, 1 derrota e apenas 1 vitória. São números que preocupam e que mostram que mesmo jogar em casa não tem sido sinônimo de ponto ganho para a Raposa em 2026. Mudar este quadro é uma das missões mais urgentes de Arthur Jorge. E é aqui que a vitória na Libertadores entra como combustível emocional. Ganhar fora de casa, no Equador, na estreia de uma competição continental, é exatamente o tipo de resultado que pode dar uma injeção de ânimo para um grupo que está lutando para encontrar sua melhor versão. O Diário da Raposa acredita que o momento psicológico do grupo é agora o maior ativo que o Cruzeiro tem para entrar em campo neste domingo. O Bragantino, por sua vez, ocupa o meio da tabela e tem sido um adversário difícil mesmo quando joga fora de casa. Em 5 partidas como visitante no Brasileirão, o time paulista registra 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Não é um recorde assustador, mas mostra que a equipe não vem para o Mineirão de turista. Eles têm jogadores de qualidade, um sistema de jogo organizado e a vantagem do descanso. Subestimar o Massa Bruta seria um erro grave. Para este confronto, o Cruzeiro deve escalar o que tem de melhor. A tendência, segundo tempo, é que Arthur Jorge repita em grande parte a formação que funcionou na Libertadores. Fagner e Jonathan Jesus, que entraram bem contra o Barcelona e ganharam moral com o treinador, devem permanecer no time. A dupla de volantes formada por Lucas Silva e Gerson também deve ser mantida, com base na performance coletiva apresentada no meio de semana. A escalação provável do Cruzeiro é Matheus Cunha, Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Caiqui, Lucas Silva e Gerson, Christian, Matheus Pereira e Kenny Arroio, Caio Jorge. Um time que, no papel, tem qualidade para vencer. O problema nunca foi o papel. O problema tem sido a consistência dentro de campo ao longo do Brasileirão. Vale destacar que este é o primeiro de uma sequência de 3 jogos em casa para o Cruzeiro. Isso significa que os próximos dias no Mineirão são uma janela de ouro para a Raposa engatar uma série de vitórias que ainda não aconteceu em 2026. Depois do título mineiro, o Cruzeiro ainda não conseguiu 2 vitórias consecutivas no ano. E esta sequência em casa pode ser exatamente o que o time precisa para virar a chave. A torcida, que já estava empolgada com a vitória na Libertadores, deve comparecer em bom número ao Mineirão. E a energia das arquibancadas pode ser um fator real dentro do jogo. O Cruzeiro precisa transformar o Mineirão em um campo difícil para qualquer adversário, e isso começa quando a torcida e o time falam a mesma língua. O Diário da Raposa avalia que este jogo contra o Bragantino é mais do que uma partida de campeonato. É um teste de caráter. Um time que vence fora, na Libertadores, e volta para casa sem conseguir vencer o Bragantino no Mineirão, em casa, vai enfrentar uma crise de credibilidade difícil de reverter. Arthur Jorge sabe disso. Os jogadores sabem disso. E a torcida certamente sabe disso. A pergunta que o Diário da Raposa deixa para você, cruzeirense: você acredita que o Cruzeiro está pronto para dar início à reação que a temporada exige, ou ainda falta alguma peça para que este time mostre seu real potencial? Se você chegou até aqui, você é do tipo que não abandona a Raposa nem quando o jogo aperta. Isso tem nome: fiel. E é exatamente para quem é assim que o Diário da Raposa existe. Todo dia, com as notícias mais quentes, as análises mais diretas e o amor pelo Cruzeiro que não cabe no peito.
Se você ainda não está inscrito no canal, faça isso agora. Clique no botão de inscrição, ative o sininho de notificações, marque todas as notificações e garanta que nenhuma novidade da Raposa vai passar longe de você. Deixe também nos comentários sua opinião sobre tudo o que foi falado hoje. Quem você escalaria na lateral? Você perdoa o Arroio e você acredita na reação do Cruzeiro? O Diário da Raposa lê tudo. Até a próxima!